recentemente, né, nos últimos anos, veio muito à tona também da mesma ótica em relação à TEA, né? Uhum. É o transtorno do espectro autista, né? Que muita gente também não sabia, tinha muita desinformação e hoje em dia tem muita gente falando sobre. Imagino que esse seja o seu trabalho, né? Sim. Vamos falar mais sobre superdotação. Então, por que eu estou falando isso? Porque de tudo que você fala da pessoa que tem a condição de superdotação, muito me lembra pessoas que às vezes têm o TEA num nível fase 1, né? Sim. A gente sabe que tem 3 fases. Mas, então, qual seria a diferença, né? Talvez seja meio difícil, mas se você pudesse explicar pra gente a diferença entre alguém que tenha uma pessoa autista e uma pessoa superdotada. Então, o autismo ele é uma questão de neurodesenvolvimento, assim como a superdotação é. O que significa isso? Significa que tem uma questão genética envolvida, tem uma questão ambiental envolvida também, mas é uma questão de neurodesenvolvimento, ou seja, de maturação e desenvolvimento do cérebro. Então, o cérebro se desenvolve e não é típico, não é comum. Tanto na questão do superdotado quanto na questão do autista. Então, são 2 cérebros que são atípicos. Um é atípico por conta dessa questão de velocidade, essa questão de hiperlinkar ideias, essa questão de conseguir suportar muita informação e linkar essa informação e ser muito acelerado e tudo mais. E o outro é porque tem algumas áreas que são relativas principalmente assim, a estímulos, lidar com estímulos e lidar com as relações. Então, no autismo, você pode ter um fenômeno de 2 pessoas autistas, uma pessoa autista e uma superdotada, e você pode olhar para esses 2 fenômenos e dizer que é a mesma coisa, em muitos casos. Porque aquilo que está se apresentando, aquilo que você está enxergando é uma pessoa que se isola, uma pessoa que não quer falar com muita gente, uma pessoa que bota um fone de ouvido e sai pro escuro, uma pessoa que bota um capuz e se enfia no lugar, uma pessoa que não é entendida, uma pessoa que é mal entendida pelos outros, uma pessoa que é vista como arrogante. Você pode enxergar essa coisa e dizer, pode ser um ou outro. Qual que é a diferença? A diferença é que quando você pega o autista e coloca no meio de um grupo de superdotados, ele vai continuar daquele jeito. E se você bota um superdotado num monte de gente superdotados, aquela coisa ali vai sumir. Ele vai conseguir interagir, ele vai conseguir entender, ele vai ler a pessoa vai ler ele. Entendi. Vai ter um fluxo de informações muito melhor. A sobrecarga de estímulos que ele estava tendo que era muito por estresse, agora vai sumir. O autista não. Então, por exemplo, o autista tem, às vezes, uma questão... É como se existe uma questão na poda neural, que a poda neural não ocorre como ocorre num cérebro típico. A poda neural é assim, quando você é criança, bebezinho, o cérebro vai criando conexões. Imagina ali como se fosse um vírus, criando mega conexões muito rápido. Tipo, a cada 1 minuto, 1000 conexões novas. Uma coisa nesse sentido, assim, muito rápido. E aí ocorre uma poda, ou seja, um monte dessas conexões nunca é usada. E o cérebro diz assim, vamos tornar eficiente essa coisa toda aqui. Então, tudo isso aqui que a gente não está usando, vamos podar esses caminhos neurais, vamos cortar tudo isso. E aí, o cérebro, lá por 2 anos, por aí, ele fica mais eficiente. Ele fica mais eficiente porque ele consegue cancelar algumas coisas. Então, por exemplo, agora aqui eu estou cancelando o barulho do ar, as luzes que estão aqui e a minha gravata que está aqui. Eu estou cancelando tudo isso, mas se eu fosse autista, eu não estaria cancelando isso. Eu estaria sentindo isso tudo ao mesmo tempo enquanto eu falo para vocês. Então, o autista, ele não consegue muitas vezes lidar com alguns estímulos. Por isso que ele precisa de, por exemplo, barulho, por exemplo. Ambientes menos barulhentos. Ele precisa... Por exemplo, a Dani tem autismo nível 1. Às vezes, no shopping, ela passa mal que ela tem que ir pro banheiro para se recuperar, para ficar no banheiro, que é um lugar silencioso, para ela conseguir voltar, pra gente terminar de comer para poder ir para casa. Porque os barulhos e as vozes... E geralmente o shopping, por exemplo, é um lugar geralmente meio claro, ela pode ter um ataque de pânico, por exemplo, em 5, 10 minutos ali naquele ambiente. Porque é como se você tivesse... Não sei se você já tiveram a experiência de ter um ataque de pânico. Mas, por exemplo, se você pegar uma pistola de ar e colocar na tua boca, no teu nariz, você começa a não conseguir respirar e começa a dar um pânico.
é isso que o autista deve sentir. Ele deve sentir uma sobrecarga de estímulos que vem muito rápido. Então, vem muita luz, vem muito calor, vem muito barulho, vem muita, sabe? Vem muita textura. Então, por exemplo, comer feijão. Às vezes o autista fala, eu não gosto de comer feijão, porque um feijão é mole, o outro é duro. Isso já buga a minha cabeça. Tomate, eu não gosto porque a casca é de um jeito, dentro é mole, depois é duro. Isso me transtorna meu cérebro, ele fala, né? Já o superdotado não tem isso. O superdotado não tem isso. Entendi. O superdotado pode ter assim, ó, eu gosto de comer tomate, não sei o que, porque é uma questão de lógica. Eu gosto de comer isso porque eu já sei que isso é bom, então eu não quero ficar olhando outras coisas. Eu quero comer isso o dia inteiro, todo dia, pra sempre, e eu resolvi essa parte da minha vida. Já o artista, não. Ele vai dizer assim, eu não aguento esse cheiro desse negócio. E aquilo realmente ataca ele, estressa ele, por causa dessa questão cerebral. Então, imagina que o cérebro dele tem algumas áreas ali, por exemplo, o lobo temporal ali, que faz a integração sensorial. Imagina que a informação entra, em vez de ela ser entendida e processada, ela faz um loop. Ela fica... Deve ser isso que acontece no cérebro. Então, é um cérebro que ele se hiperestimula com facilidade, o do autista. Mas ele também é inteligente em alguns casos, né? Então, e aí o que acontece? Caramba, né? O autismo, como a pessoa ela tem ela tem alguns déficits na questão de comunicação, ela começa a pensar e analisar muito. Super foco. Ela começa a pensar, analisar muito, entra em hiperfoco, ela começa a detectar padrões. O Messi dizem que é autista, né? O Elon Musk também o tem. Elon Musk, sim. Ou seja, então o autismo e o superdotação, eles podem estar andando de mão dada. Podem. Por exemplo, ó, Elon Musk é autista e superdotado. Uhum. Steve Jobs eu já acho que tinha muitos traços narcisistas e de superdotação também. Você vê na biografia deles, você vê. Então, o Elon Musk, por exemplo, ele tem um padrão muito rígido. É bem diferente do Steve Jobs. Bem diferente. Você lê as duas biografias ao mesmo tempo, que são escritas pelo mesmo biógrafo, você vai ver. O Steve Jobs é assim, ele fala, ele vai lá, ele sente o que está acontecendo, ele fala, não é isso mais que eu quero, ele muda, ele enche o saco das pessoas e suga das pessoas e faz as ideias dos outros se tornarem dele, e aí ele tem sempre aquela questão do palco, que ele quer ser adorado e tal. Que isso mas são traços do narcisista. Isso, e ele é super mega hiperfeccionista, que é da superdotação, muito criativo, que é da superdotação também. Aquilo que não faz sentido, ele não aceita fazer, que também é da superdotação. Mas o Musk já é assim, ele fala, eu vou fazer isso. Aí ele vai lá e entra em hiperfoco e fica anos e faz. O hiperfoco do autista inteligente, né? Ele vai, eu vou criar uma forma de fazer um foguete que dá ré. E foda-se, eu vou fazer esse negócio. E ele vai e faz. E conseguiu. É um ímpeto, assim, muito avassalador. E existe uma constância no tempo, né? Eu chamo de abandono de sistema motivacional. Você fala assim, eu quero fazer isso, daqui a pouco não quer mais. É como se você botasse um monte de fichas no negócio e você falasse, foda-se, não quero mais esse negócio, e você perde aquela energia, né? Então, normalmente, a pessoa com superdotação tem muito disso. Ela bota um projeto, daí ela vê que não faz sentido mais, ela desliga. Ela bota outro projeto, vê se não faz sentido, desliga. O Elon Musk, por exemplo, ele tem um padrão mais consistente. Então, é muito frequente que você encontre nos autistas um conhecimento muito profundo em alguma coisa, porque desde muito tempo eles pesquisam aquilo. Então, aquela bonificação dopaminérgica que a gente tem nas relações sociais, eles não têm tanto. Então, eles buscam isso mais em alguma coisa que eles conseguem controlar e dominar, que é o hiperfoco deles, e que eles conseguem entender perfeitamente aquilo, entende? É como se fosse assim, se o autista pudesse botar isso em palavras, talvez ele falaria assim, ser humano é muito esquisito. Eu gosto mais de animal, porque o animal, quando ele abana o rabo, tá feliz, quando ele faz cabisbaixo, ele tá triste. Agora o ser humano fala comigo, aí ele sorri e tá querendo me fazer mal. E eu não suporto isso. A pessoa falaria isso, né? É imprevisível, eu não quero me sobrecarregar com isso. Então sobrecarrega ele, né? E aí eles gostam muito de ficar estudando uma coisa assim, porque aquilo é previsível, é controlável, sabe? Aquilo ali não vai assustar, não vai... A cobra não vai me morder aqui, digamos assim, né? Então eu fico aqui hiperfoco nesse negócio, fico 10 anos e isso é prazeroso pra mim. Autista, por exemplo, quando é muito criança, as mães, elas precisam
trazer mais rotina, trazer mais previsibilidade para... Muitas vezes eles só comem a mesma coisa sempre. Muitas vezes eles querem botar sempre a mesma roupa, sabe? Então tem uma questão de previsibilidade importante com o autismo que não tem tanto com a superdotação, porque o superdotado, ele... Se uma coisa tá previsível, geralmente ela tá ruim pro superdotado, porque ele quer trazer coisa nova, ele quer fazer outra coisa, ele quer novidade. Então ele não gosta muito, assim, de... Apesar de a rotina regula e tudo mais, fisiologicamente regula, mas cognitivamente, a rotina para ele é uma coisa que ele fala assim, já entendi isso aqui já... Aqui já não tem mais nada de novo, eu vou para outro lugar, né? Então tem uma questão, assim, com busca de novidade, é muito mais importante na superdotação, e tem uma questão de busca de aprofundamento e continuidade com relação ao autismo. Só que quando tá os dois juntos, aí é muito difícil. Aí é só uma pessoa muito bem treinada vai conseguir ver. Porque pega as coisas das duas condições, aí você tem que ter um olhar muito afinado para ver. E também, só para finalizar esse ponto, como eu falei, começou-se a ter mais essa informação em relação à TEA, e muitos adultos que tiveram os próprios filhos diagnosticados, né, com TEA, começaram a ver que eles também tinham. Sim. Então, a minha dúvida é, em relação ao superdotado, também pode acontecer isso? Se alguém estiver vendo lá a gente em casa e tem um filho que tem essa condição, eu falo, pô, olha isso que o Gia está falando, talvez eu vou investigar, pode ser que ele veja que talvez alguém da família também teve? Acontece muito isso por causa do seguinte motivo. A criança, ela desperta na gente um desejo de ajudar e de cuidar e de nutrir. Então, os pais querem ajudar a criança e querem aproveitar o potencial dela. E aí eles vão, fazem as testagens, fazem as avaliações, entrevista com o psicólogo, compra o curso lá, compra o livro, entende e aí identifica no filho. E aí ele começa a lembrar de quando ele era criança. O que acontece com o adulto superdotado que ele não sabe que é superdotado? Ele vai com o tempo aprendendo a mascarar muitas coisas e camuflar o que ele é. Então é como se ele tivesse dentro dele um indivíduo e socialmente o outro, sabe? Ele mascara muita coisa. Duas personalidades? Personalidades, é. É como se fosse assim, eu aprendi a atuar para eu não ser... Vou dar um exemplo meu. As pessoas, quando eu me mudei... Para não ser rotulado. Para não ser rotulado. Quando eu me mudei, que eu fui para Pelotas, eu não conhecia ninguém, as pessoas me chamavam de esquisito, de aleatório. Elas falavam assim, você é muito esquisito, você é muito aleatório. Pelas coisas que eu falava coisas diferentes, de campos diferentes de conhecimento, e linkava, e as pessoas não estavam esperando e elas achavam isso esquisito. Os meus amigos já estavam acostumados. O que eu comecei a fazer nessa situação? Comecei a camuflar. Comecei a entender o que era... comecei a prever o que era esquisito para essas pessoas, o que elas achavam esquisito, e comecei a... Não, isso aqui vai ser esquisito, guarda. Isso aqui vai ser esquisito, guarda. Não, isso aqui é previsível. Deixando de ser você mesmo. É tipo, por exemplo, assim... o fulano que pegou a ciclana. Nossa, pegou ela, hein? Aí eu olhava. Tipo assim, o que tem? Pra se incluir. Um homem pegou uma mulher e aí tem que achar isso, uau! Entendeu? Então, é assim que funciona. Então, parece até um comportamento que o autista faz, que ele olha e fala assim, como funciona? É assim que funciona, então vou atuar. Então, é o masking que eles chamam, né, no autismo. Na superdotação também funciona assim. Só que daí, por que essas pessoas começam a se descobrir? Porque elas começam a entender... elas começam a tentar mexer no comportamento da criança e aí elas começam a entender assim, entendi por que ele não quer comer. É porque ele criou uma lógica na cabeça dele lá, que ele quer comer essa coisa aqui todo dia e tal, porque isso é... Ele não gosta tanto de comer, ele gosta de estudar o negócio dele. Então, entendi. Putz, eu também era assim. Eles começam a tentar mexer no comportamento da criança, tentar ajudar a criança, e começam a dar gatilhos deles de memórias, e aí eles começam a baixar um pouco esse escudo de masking, esse escudo, e começam a entrar um pouco mais em contato com o que eles são de fato. O eu verdadeiro. E aí eles começam a se identificar melhor. Eu falo que o adulto superdotado, que ele não descobriu a condição, ele tem... É como se fosse assim, todo mundo tem uma bússola interna. Essa bússola interna, ela aponta para onde está o nosso interesse.
aonde aponta para o nosso interesse, geralmente desperta motivação. Então, os elementos interesse, um negócio misterioso que a gente não sabe de onde vem, desperta uma energia de motivação, que é um comportamento, né, de exploração, um comportamento exploratório de voo em diante, vou na direção disso. E aí, esse comportamento de voo na direção disso me dá resultados, feedbacks positivos e negativos. Em geral, o adulto superdotado, ele tem essa bússola embaçadíssima. Essa bússola tá cheia de barro. Então, ele às vezes ele fala assim, eu não sei o que eu gosto. Eu não sei o que eu quero fazer da vida. Eu não sei o que eu quero fazer profissionalmente. Porque além de ele ter várias opções, porque ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, ele consegue aprender uma profissão em 6 meses, por exemplo, ficar bom, ele também tem essa bússola meio embaçada. Porque na escola, ele começou a camuflar os interesses, começou a esconder, e aí ele começa a se perder dele próprio. Então, Podaram ele. Né? Podaram. É como se fosse assim, cortaram as asas dele. Sim. E ele só sabia voar. Agora ele fica meio que perambulando e batendo nas paredes, tipo uma galinha que não sabe voar e cega. Isso é muito triste, isso acontece. É muito traumático, né, É traumático. Por que... Pegando a minha dúvida que eu ia te fazer agora há pouco, pegando o exemplo do Steve Jobs, dado que ele tem essa superdotação e ele não foi um cara que não sabia o que queria, ele não era um cara... Ele era um cara perfeccionista, mas ele não procrastinava. Por que alguns que têm essa condição ficam totalmente perdidos com essa bússola interna embaçada e outros conseguem canalizar isso para fazer coisas incríveis, como ele fez? Perfeito. O ambiente é um dos fatores bem, bem importantes. Exemplo do Steve Jobs. Os pais dele adotaram ele, então os pais dele tinham um certo receio desde sempre que um dia ele descobrisse isso e isso fizesse mal. Então, se você estudar a vida dele, você vai entender que os pais, até certo ponto, quase que até deixavam muitas possibilidades para ele, deixavam um ambiente muito propício para ele dominar o ambiente. Então, ele pode ser que ele não seja um narcisista, né? Que ele não era um narcisista, mas ele tinha traços muito elevados. E eu acho que porque ele descobriu essa questão da adoção num certo tempo, e ele deve ter formado uma crença central, que a gente chama na psicologia, de uma crença central muito intensa de desamor, né? De não me amam. Então, por exemplo, se você for estudar pessoas que estudam bem o narcisismo, você vai ver que muitas vezes é um trauma muito gigantesco que essa pessoa teve, de uma forma inentendível esse trauma. Então ela cria um falso self, e nesse falso self ela é muito boa e não abandonada, e não maltratada, e não violentada. Ela é muito boa. E aí, tudo que fere essa imagem gera uma descompensação tão brutal que a pessoa tenta manipular. Por isso que o narcisista manipula. Então, no caso do Steve Jobs, ele era manipulativo, persuasivo pra caramba, mas ele não procrastinava. Ele era perfeccionista, assim, ao extremo, tanto que a casa dele ficou anos só com um abajur na sala, que não conseguia comprar móveis de tão perfeccionista que ele era. Aí ele sentava no chão para ler os livros dele e tal, mexendo no computador. Uma sala gigantesca com só uma luminária e um negocinho pequenininho, assim, um negocinho de... Usava sempre a mesma roupa. Mas ele ia atrás das coisas, porque quando ele era criança, o pai dele incentivava ele. Vai, domina esse negócio, vai. E aí tem uns pontos interessantes na história dele também, na história do Elon Musk, bem interessantes, que momentos onde eles olhavam e falavam assim, caramba, meu pai não sabe isso. Então, eu sou mais inteligente que ele. Tem um momento na história do Steve Jobs ali que ele chega e fala pro pai dele, sabia que dá pra fazer um alto-falante, dá pra fazer um microfone com um alto-falante? O pai dele falou, mentira. O pai dele era engenheiro elétrico. Da onde você tirou isso aí? Aí ele falou assim, nossa, meu pai não sabe de tudo. E esse negócio dá pra fazer, eu sei. Então eu sou muito inteligente, ele concluiu, né, com 7 e poucos anos, 8 anos, eu acho. Então, no caso do Steve Jobs, como no caso de várias outras pessoas, o ambiente foi muito propício. E no caso de algumas pessoas como Elon Musk, por exemplo, o ambiente pode não ter sido tão propício, mas eles tinham uma energia interna tão brutal
Esse cara é o que eu chamo de antinatural. O antinatural é o cara que o ambiente dele diz, você vai ser um bosta. O ambiente dele diz isso. Os pais dele dizem, você não é ninguém. Você não pode isso. A escola diz, cala a boca e estuda isso. E mesmo assim ele faz outra coisa. Esse cara é totalmente ao avesso das probabilidades. Mas ele tem uma energia interna muito, muito forte, muito consistente. Então ele consegue superar a questão mais difícil pra gente, que é a questão da validação. Que é eu apontar alguma coisa, falar, isso existe. Aí todo mundo falar, não existe. E eu falar assim, não, mas existe, eu vi. E aí lá e tornar aquilo real, né? Isso é extremamente antinatural, especialmente para uma pessoa que é muito sensível e que tá vendo uma coisa que ninguém tá vendo. Então, não se achar louco. Nesses casos aí, desses caras, o que é o grande truque que eu percebo? Eu já li biografias e tal. Eles, mesmo que eles tenham um ambiente externo que é ruim, eles criam um ambiente interno. O que é isso? Eles começam... Por exemplo, o Elon Musk nomeou a empresa dele de Tesla, não foi ao acaso. O Tesla era um gênio. Nikola Tesla. Era um gênio, só que ele foi bastante passado a perna nele, assim, né? O Edison lá tomava vários tipos de condutas antiéticas com o Tesla. Entre aspas não, em resumo, o Tesla não sabia exercer poder. Ele só sabia criar coisas geniais. E o Edison sabia criar coisas geniais e exercer poder. Então, hoje todo mundo conhece o Edison, pouca gente conhece o Tesla. Mas o Elon Musk entendia o que estava acontecendo ali naquela cabeça. E olha que genial que ele é, porque hoje ele é um cara que exerce poder e também cria coisas. Então, ele entendia como funcionava e eu imagino que ele deveria ler as coisas do Tesla e falar assim, cara, mas esse cara era muito gênio, ele devia ter mais ímpeto, ele devia ter mais força para defender as coisas dele. Então, o que eu acho que acontece nesse caso, dos antinaturais, né? O natural o ambiente como é que se diz? O ambiente, ele te destrói e você fica destruído. Esse é o natural. Ou o ambiente te nutre e você floresce. O antinatural o ambiente tenta te destruir e você mesmo assim floresce. Esse é o antinatural. Mas nesses casos, você vai ver as biografias e tudo mais, você vai ver que existia um ambiente interno nesse cara. Ele tinha referências e ele mentalizava essas referências, mesmo o pai criticando, mesmo a mãe falando que ele não podia fazer aquilo, que não podia criar aquilo, tudo mais. Ele tinha referências de pessoas que podiam. Ele tinha... É como se ele convivesse muito mais com essas pessoas, com essas personalidades que ele lia mentalmente do que... Então, assim, é como se fosse assim, ele aprende a neutralizar o poder negativo do ambiente que está perto e aprende a fazer o ambiente que está longe ser o ambiente que vai fazer a referência para ele, né? Nossa, incrível. Então,